Fala galera, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Pode Crer Podcast no dia 11 de novembro. E vamos falar sobre drogas na adolescência hoje, que é um assunto muito interessante, cheio de coisas a se discutir. Meu nome é Júlia, tenho 14 anos. Meu nome é Bianca, tenho 15. Meu nome é Luiz Felipe, tenho 14 anos. Meu nome é Gabriel e tenho 14 anos. Meu nome é Rafael e tenho 14 anos. Bom, o primeiro tema que a gente levantou, a pergunta foi por que os jovens entram no mundo das drogas. Por quê? Aí eu levantei umas pesquisas e opinião de especialistas. Muitos deles alegaram que a família, que a ausência de pais ou problemas familiares que levam os jovens às drogas, mas que hoje também existem diversos motivos, como você encontrar droga em qualquer lugar, até mesmo nas escolas, e isso facilita para que o jovem entre no mundo das drogas. E outro ponto é que a geração atual, ela cresceu muito super protegida, e por isso ela não sabe lidar com as frustrações, e por isso elas vão procurar as drogas em vez de enfrentar. Bom, foi isso que eu encontrei. O próximo tema seria quais regiões mais afetadas ou qual região que mais tem esse uso de drogas pelos jovens. E segundo o G1, fala que os jovens que eles entrevistaram, 74,8% faziam uso de drogas lícitas, sendo o percentual ainda mais expressivo na região centro-oeste, onde 80,3% dos adolescentes afirmam ser usuários de drogas. Em seguida, a região sudeste, com 77,5% de usuários. Outro tema também é a relação dos jovens com seus pais. E a relação dos jovens que usam droga com seus pais e os pais com eles. Na maioria das vezes é ruim, porque muitos pais não aceitam ter um filho drogado, entre aspas. Na maioria dos casos, os pais batem os filhos ou expulsam de casa, não dando o apoio necessário. E a maioria dos pais conversa com os filhos sobre drogas somente quando surgem problemas e conflitos. Entretanto, torna-se muito mais fácil conversar com os filhos sobre esses problemas antes deles descobrirem pelo mundo. Entretanto, torna-se muito mais fácil conversar com os filhos sobre esses problemas antes que eles descubram sozinhos, sem saber os problemas que vai ter depois. Por a adolescência ser um período de transformações, o adolescente, por vezes, se sente inferior, incompreendido pela família ou pela sociedade. Isso faz com que muitos desejem sumir do mundo. Nesse sentido, a partir da experimentação, o jovem vê nas drogas algo prazeroso, capaz de solucionar problemas, eliminar angústia, dando uma sensação de força, potência e realização pessoal. E também tem o fato de que uma pessoa viciada em drogas precisa roubar e furtar para manter seu vício, até no momento de abstinência, e isso potencializa atitudes delituosas e atrapalha mais ainda o convívio do jovem com a família. Bem, depois de analisar como os jovens entram nas drogas, eu resolvi pesquisar quais são os jovens que entram nas drogas, qual o perfil deles. E, bom, depois de uma pesquisa eu descobri que, no geral, eles são jovens de classe média-baixa, que tem problemas familiares, que a família já tem um histórico, e, no geral, também eles são negros e tem uma grande maioria de mulheres. E, bom, foi isso. Eu vou falar como que os jovens entram no mundo das drogas, que são por muitos fatores, que é uma infância conturbada, depressão, socialização com os amigos, fuga da realidade, perca de um ente querido, separação dos pais. E para ele tentar sair desse mundo, ele deve conversar com um familiar ou uma pessoa de confiança para poder encaminhar ele para um profissional que vai passar o tratamento ideal, né? Se afastar de companhias também que levam a utilizar drogas e ter a autoconfiança também pode ajudar, já que é uma coisa muito afetada nessa fase da vida. A minha parte é só, por enquanto. Bom, outro ponto que foi questionado por nós foi se a quarentena e a pandemia influenciaram de alguma forma o consumo de drogas. Então, alguns pesquisadores da UFRGS e da UFSPA convidaram alguns voluntários para participar da pesquisa que vai avaliar os efeitos do isolamento social sobre o consumo de drogas.
Com o isolamento social, alguns usuários de drogas passaram a estocar sua substância preferida para evitar o desabastecimento. Porém, isso pode ser perigoso, porque com o fechamento das fronteiras internacionais, isso interrompe as vias de fornecimento das substâncias. Outro problema é a escassez de uma substância e a pureza dessa droga pode ser alterada, e com isso vão adicionar outros materiais que podem prejudicar ainda mais. Um estudo realizado pelo Observatório de Vícios de Consumos Problemáticos, Ombudsman da província de Buenos Aires, falou que 21% dos 506 entrevistados que consomem droga aumentaram seu consumo, e indicaram que 48% experimentaram novas substâncias. Outro ponto que foi questionado por nós foi como a escola e os pais podem influenciar os adolescentes a não consumir drogas. Então, no período da adolescência, os pais e professores devem ter atenção redobrada, pois os amigos influenciam muito nas decisões. Os professores, se perceberem algo estranho, devem conversar com o aluno e depois informar a escola. E os coordenadores devem comunicar aos pais. O ponto mais importante é a informação. A escola deve fazer campanhas e conversar com os alunos sobre drogas. E os pais manter uma ótima relação e prestar atenção nos filhos e na atitude deles. Nosso 10º tópico são alguns programas que existem para ajudar viciados a se livrar dos vícios. Existe a Lei Anti-Álcool, em vigor desde novembro de 2011. Essa lei proíbe a venda de bebida alcoólica para menores de idade e é cumprida por 99,6% dos estabelecimentos. A fiscalização é feita por agentes da Lei Antifumo junto com o Procon-SP, mas a população pode denunciar a comercialização ilegal. Também existe o ProERD, que muita gente conhece, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, aplicado por policiais militares e professores previamente capacitados. O curso inclui 10 lições, de forma leve e divertida, a alunos do 5º ao 8º ano com idades entre 10 e 14 anos. A iniciativa também compreende 5 encontros entre pais e professores, que duram entre 45 e 60 minutos. No próximo tópico, falamos de como ajudar esses adolescentes a sair das drogas. E aqui estão algumas dicas de especialistas aos pais dos usuários. Número 1. Permaneça calmo. O mais importante é não agir com raiva ou entrar em pânico. Número 2. Tome uma atitude. Não despreze o assunto como se não fosse importante. Dedique tempo para conversar em família em um lugar privativo. Número 3. Faça perguntas. Tente obter informações sobre o que está acontecendo diretamente do seu adolescente e dê oportunidades para se explicar. 4. Acompanhe o comportamento de seu filho. Continue a monitorar as alterações de comportamento do seu adolescente após a suspeita de uso de drogas. 5. Incentive uma vida saudável. Para ajudar seus filhos a levarem uma vida sóbria e saudável, os pais devem conduzi-los a atividades e amigos saudáveis. E 6. Fale com um profissional. Se você desconfia que o problema é maior do que a experimentação, marque uma hora para que seu filho seja avaliado por um profissional de tratamento de abuso de drogas. Como as drogas afetam o corpo do adolescente. De acordo com os dados do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, o CRED, no cérebro elas podem danificar ou alterar o desenvolvimento. Elas alteram a função dos neurotransmissores que permitem a comunicação dos nervos. Afetam também a percepção, o pensamento, o raciocínio e a consciência. Podem prejudicar também a interação social, o desenvolvimento da memória, o rendimento escolar, redução do senso crítico, aumento das chances de pegar DSTs, elevado risco de acidentes e o aumento dos problemas com a saúde mental. Então é isso, pessoal. Agradeço você que assistiu até agora com a gente. Semana que vem a gente volta com mais algum tema. E até isso. Boa noite.